Hoje eu trago um filme, um belíssimo filme islandês, lançado em 2024, chamado Quando a Luz Arrebenta. Estou com esse mapa mundi atrás aqui para mostrar que a cartografia estrangeira, apesar da distância, nos une numa cartografia de emoções, que nesse caso é a tragédia. Então, Quando a Luz Arrebenta traz uma moça chamada Una. Ela está olhando um pôr do sol quando chega um rapaz que a gente entende que é seu parceiro, seu namorado, e ela fala para ele: não quero mais viver em segredo. Então o Didi, que é esse rapaz, tem uma namorada que ele precisa finalizar essa relação para dar sequência à relação com Una. No dia seguinte ele pega o carro para terminar com essa namorada, né, que depois a gente vai descobrir que é uma namorada de longa data dele, só que ele sofre um acidente. Ele entra num túnel com o carro e esse túnel tem uma explosão ali dentro e uma grande luz, né, uma explosão de luminosidade ali, de fogo, e ele acaba falecendo. Una tem alguns problemas nesse sentido, porque a gente percebe um desamparo familiar, um desamparo de território. Ela viajou muito tempo, ela conta numa conversa com o Didi que ela viajou muito tempo com seus pais, então ela passou grande parte da adolescência fora. Ela diz que isso a deixou, foi maravilhoso viajar, mas também tem as suas consequências, né, de ficar desterritorializado. E o que a gente percebe é que Una também tem poucos amigos, né? Já visto o nome dela, Una, como se fosse... Tem uma coisa de ser única, que é muito interessante, mas tem uma coisa também bastante complicada, ali, um distanciamento familiar. E os amigos que ela tem eram os amigos de banda, eram os amigos do Didi, né? Que acabam acolhendo ela nessa tragédia, eles acabam se acolhendo. E, para surpresa dela, a namorada, né, do Didi, a Clara, não é à toa esse nome, Clara, vem para o enterro do Didi, né? E elas duas têm que se consolar de alguma forma, mesmo que a Una não conte que ela estava saindo com o seu namorado. A Una não sabe muito como reagir a toda essa situação. Ela se percebe uma menina bastante interrompida, uma menina que está numa transitoriedade entre a adolescência e a vida adulta, entre ser menina e ser homem, né? Ela tem um visual bastante andrógeno, ela se diz pansexual, o contato que ela tem com a família, como eu disse anteriormente, é escasso, né? O pai vai acudi-la, mas aí o pai também está muito preocupado com as próprias questões. Ela mesma diz para o pai: nos falta ser adultos ainda, né? Então, assim, tem uma referência muito aos nossos tempos, mas a tragédia nos dá uma dimensão atemporal, né? Dizia Lacan que a gente só enfrenta a realidade, a gente só consegue entrar na realidade quando a gente enfrenta a morte, né, ou a tragédia. Porque, de resto, no nosso cotidiano, a gente tangencia essa realidade. A gente fica muito no simbólico e no imaginário. Porque é muito difícil você viver com a morte no seu pescoço, né? Sabendo que você pode morrer a qualquer minuto, que os seus entes queridos podem morrer, ou que alguma coisa muito grande pode assolar a humanidade, né? Como, por exemplo, uma pandemia. Então, a gente vive muito longe do que seria essa realidade. A tragédia nos traz de volta a essa realidade da nossa finitude. Entretanto, ela não traz só a ideia da finitude, mas ela nos coloca, nos posiciona sobre quem somos, aonde estamos, né? Porque também vivemos enredados em muitas das narrativas para nos consolar, como se a vida fosse eterna, como se fôssemos muito seguros de alguma coisa. E quando acontece essa tragédia com a Una, ela se percebe nessa solidão tremenda, e quanto a essa transitoriedade que ela vive, que ela fica, né, a deixa num lugar muito difícil, muito complicado, porque ela perde o sol que a ilumina, né, com uma claridade que arrebenta, que é o Didi, né, com quem ela tem planos, com quem ela pode ter amigos. E quando ele morre, o que há para ela são os amigos que ele tem e a namorada,
que por sua vez também a consola a Una. Clara consola a Una, né? E mesmo sem dizer que ela estava tendo um caso com o seu namorado, as duas podem se amparar. E aí, na tragédia, ela também entende a compaixão. Então é um filme bastante bonito, com paisagens da Islândia, com a luminosidade da Islândia, ao mesmo tempo também com as sombras interiores dos espaços, né? Uma câmera muito próxima às personagens, para tentar realmente penetrá-las em seus sentimentos, em seus sentidos. Uma coisa bastante também interessante da tragédia é como ela nos humaniza. Como a partir dela a gente passa a ter compaixão, como a gente tem piedade a partir da tragédia, né? E muito, muito nova, né? Ela tem que enfrentar essa grande tragédia, essa grande perda, que é a perda do amor, né? E, consequentemente, a perda da inocência e das narrativas que a gente acha que nos sustentam, né? Enfim, é um belíssimo filme, eu recomendo, e espero que essa distância que temos das culturas nos una numa cartografia afetiva, né, de compartilharmos dores e amores muito, muito comuns à nossa humanidade.